entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz. Fernando Caetano, canais Fox, por favor, o primeiro a perguntar. Muito boa tarde, Diniz. Parabéns pela terceira vitória seguida do São Paulo, que chega à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse ano, nesse campeonato tão atípico, na sua opinião, onde é que o São Paulo pode chegar? E eu queria que você também falasse da importância de se vencer um clássico para a sequência da temporada, uma vez que você também vinha sendo um pouco pressionado. Parabéns, Diniz. Por ninguém, né? Então, assim, muito pelo contrário, eu tive apoio de todo mundo, diretoria, dos jogadores de maneira especial. Então, onde o São Paulo pode chegar, obviamente que a gente só pensa em chegar na frente, chegar no título, a gente vai brigar para conseguir dar essa alegria para o nosso torcedor, como a gente deu hoje, que o torcedor tem um domingo feliz. E qual foi a outra pergunta que você fez? Não. Juca? Tá me ouvindo, Diniz? Não, a importância, né, de se vencer um clássico, né, diante de um momento de pressão que você viveu nessa volta da pandemia e onde é que São Paulo pode chegar, né? Nesse campeonato atípico, ninguém tá jogando tão bem, né? Então, o time pode estar visualizando aí uma disputa de título com o Flamengo, com o Atlético, Palmeiras, que eram apontados os favoritos. Está disputando o campeonato, tem chance de ganhar o campeonato. Não tem, para mim, favorito que eles conseguiram jogar bem. Eu acho que o São Paulo hoje jogou muito bem, do começo até o final do jogo. No primeiro tempo a gente teve um domínio mais claro. Jogou bem também lá contra o Vasco, quando perdeu. A gente não discute muito quem joga bem. A gente acaba discutindo quem ganha e quem perde. E o São Paulo hoje jogou bem e ganhou o jogo, que é mais importante, e deixou o seu torcedor feliz. Pedro Nascimento, Gazeta.net. Boa tarde, Diniz. Parabéns pela vitória no Clássico. Eu queria saber de você, na verdade, você sempre diz que escala os melhores jogadores para cada um dos jogos. É uma análise circunstancial mesmo. Só que hoje, o Reinaldo suspenso, você poderia ter colocado o Léo na lateral esquerda, optou pelo Lisieiro improvisado ali no setor. Eu queria saber se isso, de uma certa forma, diz para o torcedor, para quem acompanha o São Paulo, que a zaga titular do São Paulo a partir de hoje, ou desde esses últimos jogos, é o Léo e o Diego mesmo. Não, o titular são todos os jogadores que estão aqui. A gente escolhe, como você mesmo disse, o que é melhor para o São Paulo no momento. E os dois jogaram bem desde que eu os coloquei, e eu resolvi não mexer, porque atenderam muito bem a expectativa. Então não quis tirar o Léo dali. Foi da minha intenção era manter o Léo, que de novo hoje fez uma grande partida e ajudou muito o time, tanto na marcação quanto na construção. E o Lisieiro, na minha opinião, o Lisieiro não foi improvisação. O Lisieiro jogou muitas vezes de lateral esquerdo na base. É um jogador que conhece a posição, e no modelo de jogo que a gente joga, ele se encaixa muito bem também jogando pela lateral esquerda. Alessandro Jodar, TV Globo, está ativo. Tá me ouvindo? Estou aqui. Beleza? Então, boa tarde. Parabéns pela vitória. Queria que você, uma imagem de você cobrando o Brenner, que ele parece que ia fazer um lateral ali, você pediu para que ele fosse para a área, para que ele fosse para outro canto. Você descrevesse então o que você pediu para o time que acabou redundando no gol, no fim das contas. Na verdade, eu tinha, com a alteração do Torol, tinha mudado o Brenner de lado. E o Brenner, que tem muita confiança nessa jogada de cruzamento, e ele que falou para mim que as jogadas de cruzamento, para cruzar, que ele teria a chance ali de fazer o gol. Então a gente trocou, eu orientei ele um pouco na marcação. Você vai alterando o time e vai, às vezes, perdendo um pouco do padrão, tanto de construção quanto de marcação. E ele ficando ali do meu lado era mais fácil para eu orientá-lo, fazia muito tempo que ele não jogava.
E ele acabou sendo premiado com um gol. É um jogador que eu conheço bem, que eu gosto muito. Já tinha levado ele para o Fluminense. Quando eu cheguei aqui, pedi o retorno do Brenner. E é um cara que tem uma intimidade muito grande com o gol. Então ficou todo mundo muito feliz pela partida que ele fez e com o prêmio do gol que ele fez e com o passe do Toró. Mostra também a importância dos jogadores que vêm do banco, de estar todo mundo motivado para ajudar, e o São Paulo é cada vez mais isso. Um time cada vez mais fechado, cada vez mais unido e sabendo o que quer da vida e do campeonato. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa tarde, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouquinho em cima de clássicos, né? Eu queria que você falasse do seu retrospecto em clássicos. Desde que você chegou no São Paulo, são 7 clássicos, contando com esse, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Isso é um saldo positivo, obviamente, e comparado ao São Paulo em clássicos nos últimos anos, tem uma melhora considerável nisso daí. Eu queria, nessa questão, né? Eu queria que você avaliasse a importância da vitória no Clássico para a continuidade do trabalho e a tabela do Campeonato Brasileiro. São Paulo chega à vice-liderança. Queria que você falasse sobre isso e se é realmente o que demonstra o São Paulo, né, nesse início de Brasileirão, esse número de pontos e a vice-liderança. O São Paulo demonstra ter muito trabalho, ter confiança naquilo que a gente faz. A gente não sabe qual time que vai ser campeão. O São Paulo certamente é um dos candidatos que vai lutar até o final do campeonato para conseguir dar esse título que o torcedor tanto espera. Quanto ao meu retrospecto em clássico, não é uma coisa que eu me apego minimamente nisso. Eu acho que essas análises elas aparecem nessas horas que o time ganha um jogo e quando perde, joga tudo por fora. Quando perde um jogo, como a gente perdeu, aí que eu acho que seria legal lembrar retrospecto. Essas horas fáceis, eles não importam muito para mim, e nessas horas fáceis eles importam muito menos. O que a gente tem que pensar é no Atlético Mineiro desde já, que é o nosso próximo jogo, que é um jogo bastante difícil. Guilherme Pradella, última pergunta da coletiva, por favor. Boa tarde, Diniz. A gente acompanhava algumas análises com relação ao teu trabalho, tanto de jogadores quanto da imprensa, muito focado na questão de resultado. O Diniz tem um futebol bonito, mas não tem resultado. Hoje teu time é o vice-líder, vem de 3 vitórias, ganhou um clássico. Não tem muito o que falar com relação a resultados. Com relação a desempenho, aonde você acha que o São Paulo precisa melhorar? Se pegar em relação ao jogo de hoje, é conseguir manter os 90 minutos que foi feito no primeiro tempo. A gente conseguiu marcar muito alto o Corinthians, dominou completamente o primeiro tempo, faltou um pouco mais de agressividade, um pouco mais de contundência na frente. E é uma construção, a gente mudou o time muito, do jogo da LDU para cá, do jogo do Mirassol para cá, acho que tem 8, hoje tinha 8 a 9 jogadores diferentes, então uma reconstrução do time. E com o tempo, eu acho que a gente vai conseguir ir melhorando em todos os aspectos. Resultado, somente time grande no futebol, resultado que tem que dar mesmo é no final do campeonato. A gente tem que ir construindo isso pouco a pouco, partida a partida. Tem mais um jogo, como eu disse, muito difícil contra o Atlético Mineiro. Queria aproveitar, ninguém perguntou, porque quando ganha e quando perde a gente esquece de coisas importantes, né? Acho que o Daniel tem muito a ver com essa vitória, muito a ver com o momento que o São Paulo está passando. Um cara que, principalmente nos momentos mais difíceis, sempre se apresenta e protege o time, protege os jogadores, coloca todo mundo para cima. Então, de maneira especial, eu queria dedicar essa vitória a toda a torcida do São Paulo e também ao Daniel Alves, que é uma das nossas grandes lideranças aqui. Mais uma, agora sim, para fechar. Eduardo Afonso, ESPN. Diniz, boa tarde. Parabéns pela vitória, pela sequência de 3 vitórias. Diniz, você falou bastante do Hernanes na última coletiva, e hoje o Hernanes acabou de conceder uma entrevista para a gente antes de você, e falou muito de você, nesse período em que ele entende que é uma nova proposta dele, um novo momento dele no São Paulo. E disse que você foi responsável por deixá-lo bem à vontade para ele definir com o tempo o futuro dele, se ele realmente seguiria algumas ideias e até de repente sair ou não,
ou se ele voltaria focado, como aparentemente voltou hoje, nessa ajuda. Você chegou a temer perder o Hernanes no decorrer da partida? E queria que você pudesse responder o que um Hernanes focado representa para um time como São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, de fato, foi isso que o Hernanes falou. Eu não vou, das minhas conversas particulares com ele, vou deixar para ele falar. Acho que ele falou um pouco já do que a gente conversou. De fato, eu deixei muito à vontade, porque era um momento pessoal muito difícil. Pela idade, pela carreira que ele construiu, o momento pessoal, tinham vários elementos que o Hernanes precisava de um tempo, e ele teve todo o tempo para poder pensar. Não fiquei pressionando, porque a gente sabe que um jogador desse tamanho, como nós temos o Daniel Alves, é um cara que faz muita diferença quando ele está desejoso de jogar futebol e fazer coisas. E ele teve o tempo que ele precisava para decidir bem, graças a Deus ele decidiu ficar. Era a torcida de todo mundo que ele ficasse, porque o que ele tem é essa qualidade aí que ele mostrou hoje, jogador decisivo, não só hoje, como na entrada do jogo, ele foi decisivo na quarta-feira e acabou sendo decisivo hoje também, né? E tem tudo para ser muito mais decisivo ainda com a sequência do campeonato. É um cara, um exemplo de homem, mais do que de jogador, que é isso que as pessoas precisam valorizar. Que o futebol, ele descarta constantemente as pessoas em detrimento de um resultado, de uma bola que entra, de uma bola que deixa de entrar. O Hernanes é muito mais do que aquilo que ele faz no campo, assim como o Daniel e assim como muitos jogadores. Então, se pegar momentos aí recentes passados do Hernanes, já muita gente também censurava, criticava, não dá mais, não pode mais. E esse movimento que é feito não beneficia em nada o futebol, não beneficia em nada viver bem. E o Hernanes é um cara que merece todo o respeito como homem e como profissional. Ele tem muito para nos ajudar. Eu estou muito feliz com ele, os jogadores estão muito felizes com ele, porque ele é um cara, além de ser muito identificado com a torcida, ele é um cara que ele tem um carinho interno de todas as pessoas, porque ele é um cara que só sabe ser bom, além de ser jogador. As pessoas às vezes não gostam de ouvir muito, parece que a pessoa é boa, mas ele é bom de verdade. Ele é bom como jogador, é um craque, e é um craque como ser humano. Então, o futebol só ganha com o Hernanes, não é só o São Paulo. O futebol brasileiro precisa de mais gente como o Hernanes, como eu falo, o Daniel Alves, jogando e dando exemplo de conduta, de ética, para as pessoas não ficarem só presas no dia seguinte, no resultado, uma bola que entra e uma bola que não entra. Nós vamos todos nos esforçar para que as bolas entrem sempre e que elas não entrem no nosso gol. A gente trabalha para isso o tempo todo. Mas a gente não pode ser definido, como por mim o Hernanes nunca foi definido por um jogo ruim ou um treino ruim que ele fez. Ele é muito mais que isso. Muito obrigado, Fernando Diniz, técnico do São Paulo. Bom. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.